Olá, graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs. Sejam todos muito bem-vindos ao Devocional Diário Ministério Zoe. Eu sou o pastor Fábio e quero poder, nesse dia, trazer uma palavra poderosa de Deus para você. O nosso tema de hoje é Esteja Preparado. E antes de iniciarmos essa mensagem, eu quero fazer aquele famoso convite a você que ainda não é inscrito em nosso canal, a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificação e a todos vocês poderem estar deixando aquele like e aquele joinha, que é gratuito, não paga nada, basta você clicar em cima dele e você vai estar ajudando e muito o nosso canal. E se você está precisando de oração, deixe o seu pedido de oração nas mensagens do vídeo, aonde nós estaremos orando por você hoje às 22 horas, no horário de Brasília, no Minutos de Oração. Bem, como eu disse, o nosso tema hoje é Esteja Preparado. Você está preparado? Você vai me responder assim, depende para o quê, né, pastor? Pois é, queridos. Nós vamos estar falando aqui de ataques espirituais, situações onde o inimigo vem muitas vezes nos afrontar, vem nos atacar, vem querer nos desanimar, vem querer nos afrontar, vem muitas vezes querer nos tirar de circulação da onde nós estamos. Por isso, nós temos que pensar muito bem se nós estamos preparados. É muito comum no meio cristão, quando nós falamos sobre as tentações do inimigo, as pessoas poderem relatar o texto de Tiago 4:7, onde diz: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Porém, é muito importante que antes de eu resistir às tentações que podem vir sobre a minha vida, que pode vir sobre a sua vida, você esteja preparado para suportar a tentação, preparado para que você possa atacar ou que você possa resistir a essas tentações. Quando nós olhamos para a Bíblia, queridos, e nós vamos olhar para o livro de Lucas, capítulo 4, verso do 1 ao 13, onde são versos curtos que falam sobre a tentação de Jesus, nós vamos começar a entender o que é estar preparado. Eu quero poder estar lendo junto com você esse texto. Lucas, capítulo 4, verso do 1 ao 13, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e, ao fim deles, teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Ele disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e a Ele, e só a Ele, preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito para o guardarem, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Olha que interessante, queridos, isso, né? É importante quando nós olhamos para esse texto que fala sobre as tentações, a tentação que Jesus sofreu de Satanás, é importante nós salientarmos algumas situações. De que forma que Jesus foi ao deserto? Ele não foi vazio. Ele não foi vazio do Espírito Santo. Ele foi cheio do Espírito Santo. Aqui já vem uma dica para nós cristãos. Estar preparados é estar cheios do Espírito Santo, cheio da presença de Deus.
Outro ponto importante para o nosso devocional diário de hoje, importante para nós, em todas as tentações de Satanás contra Jesus, Satanás, ele cita textos bíblicos. Ele cita textos bíblicos e em todas as respostas, Jesus cita textos bíblicos. Quando nós olhamos, por exemplo, quando Jesus responde ao diabo, quando Satanás simplesmente fala para ele, pede para que essas pedras se transformem em pão, botando Jesus na tentação, Jesus usa Deuteronômio capítulo 8, onde ele diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então, o segundo ponto para que nós possamos estar preparados todos os dias das nossas vidas é conhecer a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus é fundamental para você estar preparado sobre as tentações. Agora, queridos, outra coisa muito importante é salientar que Satanás ele conhece a Bíblia. Quando nós vamos ver ali no verso 10 e verso 11, Satanás ele cita nada mais, nada menos do que o Salmo 91, verso 11 e verso 12, onde ele cita para Jesus com relação aos anjos guardarem eles e segurar ele pelas mãos, ou segurar qualquer um de nós pelas mãos, onde não nos deixaria tropeçar, ou tropeçar em alguma pedra, ou cair, ou fazer algum dano a nós. Satanás ele conhece a palavra de Deus e muitas vezes ele vai usar essa palavra de Deus para tentar te enganar, para tentar te persuadir, para tentar fazer com que você venha cair. Mas Jesus, ouvindo aquilo, sabendo que aquilo era uma tentação, Jesus simplesmente citou outro texto bíblico de Deuteronômio capítulo 6. Não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Agora, quando eu estou cheio do Espírito Santo, quando eu sei que eu tenho que ler a palavra de Deus, e quando eu uso a palavra de Deus como arma de ataque, arma de defesa na minha vida, com certeza, Satanás vai ter muito mais dificuldade de poder ludibriar você, de enganar você. Agora, preste atenção no verso 13, onde diz que o diabo o deixou até ocasião oportuna. Ou seja, Satanás ele não vai desistir de você, queridos. Satanás ele sabe que ele tem um tempo muito curto na terra, que está aí findando o tempo dele, e ele quer simplesmente atacar ao máximo o ser humano, enganar ao máximo o ser humano, fazer com que as situações se tornem agradável, se tornem desejável, para que você venha cair nas tentações dele. Mesmo que para isso ele tenha que citar a palavra de Deus de uma maneira distorcida. O livro de Tiago, capítulo 1, verso 12, nos diz assim, queridos, na versão King James: abençoado é o homem que resiste à tentação, porque tendo sido posto à prova, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Queridos, é muito importante que estejamos preparados nesse período em que nós estamos vivendo, nesse período aí final de nossos tempos, né? Que nós estejamos preparados para poder combater todo esse engano que Satanás tem tentado contra o povo de Deus. Quando a palavra de Deus diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, nós não podemos esquecer que também em João, capítulo 10, verso 10, nos diz que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Satanás e seus demônios é o ladrão. Ele sabe que o tempo dele está acabando e por isso ele vai tentar roubar o máximo de pessoas possíveis para ele. O máximo. E isso ele vai jogar sujo, ele vai jogar de uma maneira muito assim singela, para não dizer quase que romantizada, para poder enganar o ser humano, para o ser humano muitas vezes pensar, olha, eu acho que realmente é de Deus isso aqui. Mas se você não estiver cheio do Espírito Santo, se você não conhecer a palavra de Deus, se você não estiver preparado, possivelmente você vai ser um dos que ele vai estar enganando. Agora, se você estiver cheio do Espírito Santo, se você estiver orando, jejuando, se você conhecer a palavra de Deus, pode ter certeza
que você vai ser um grande vitorioso e que você vai resistir o diabo e ele vai fugir de você. Amém? Eu quero poder estar orando por você nesse momento para que você tenha um dia abençoado. Amado Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, por mais esse dia. Nós não nos cansamos, Pai, de agradecer ao Senhor por cada dia que o Senhor nos concede nessa terra. E os dias que o Senhor nos concede para vivermos, para podermos te adorar, te exaltar, aprender do Senhor. E clamamos ao Senhor, Pai, que nesse dia o Senhor venha nos ajudar a estar preparados, Pai, cheios do Teu Espírito Santo, cheio dessa pessoa do Deus Todo-Poderoso, que é o Espírito Santo, que cada homem, cada mulher que está ouvindo essa mensagem seja cheio, repleto, preparado, armado, com a palavra, com a Tua palavra guardada no seu coração, Pai, onde eles possam resistir a todo mal, onde eles possam resistir a toda tentação, Pai, e que eles venham receber a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que amam o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, guarda, Pai, a família, a casa, os filhos, guarda todos eles, Pai, em todas as áreas da vida deles, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.